E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar resolvendo os exercícios da nossa lista de gráficos do movimento uniforme e uniformemente variado. Vamos resolver agora o exercício número 14. A gente está chegando no final dessa lista, hein, galera? Bom, esse exercício começa com uma tirinha. Então, vamos dar uma olhada nela. É uma tirinha do Recruta Zero e ele diz o seguinte: Obrigado por me deixar dirigir a limusine, Julius. E aí o amigo dele responde: Cuidado, ali tem um quebra-molas. O que é um quebra-molas? São elevações na pista que você acelera entre elas. É uma definição bem interessante, né? De quebra-molas que ele utiliza nesse balãozinho aqui, né? Bom, com relação à historinha acima, digamos que a limusine passe por dois quebra-molas seguidos, nos instantes T1 e T2. Qual é o gráfico que melhor descreve a velocidade do veículo no trecho considerado? Bom, então esse exercício ele está pedindo para a gente analisar como seria o gráfico da velocidade pelo tempo entre os instantes entre T1 e T2. Sendo que nos instantes T1 e T2 é o momento em que ele passa pelo quebra-molas. Beleza, galera? Bom, dito isso, como é que ele descreve o que é um quebra-molas? Né? Ele fala que são elevações em que você acelera entre elas. Vamos observar aqui e comparando com o que nós sabemos sobre a teoria dos gráficos da velocidade pelo tempo. Bom, vamos olhar aqui o primeiro gráfico. Letra A. A letra A ela diz o seguinte: o que ele está mostrando? Ele está mostrando que eu tenho os dois tempos, né, T1 e T2, e o meu carro ele diminui. Ele começa em uma certa velocidade e ele diminui até chegar no quebra-mola. Entre T1 e T2, ele passa a aumentar novamente a sua velocidade, depois ele começa a diminuir para chegar no quebra-mola T2. Depois ele acelera novamente, né? Ele aumenta a velocidade novamente. Essa letra A ela é bem interessante, hein? Até então, a gente não descarta ela não, vamos deixar ela aqui. Bom, na letra B, nós temos aqui, de novo, os quebra-molas no T1 e T2. Ele me diz que a velocidade do objeto ela está diminuindo com o tempo, até chegar sobre o eixo, até chegar em cima do eixo. Bom, o que significa essa velocidade sobre o eixo aqui? Uma velocidade zero. E ele mantém essa velocidade. Bom, se o carro está com velocidade zero, ele não consegue se deslocar, né? Como é que ele vai se deslocar entre os quebra-molas se a velocidade dele é zero? Então, essa alternativa aqui não faz muito sentido, né? Na letra C, nós temos que o objeto está em uma certa velocidade e ele vai diminuindo a velocidade com o tempo. Só que no momento T1, ele chega sobre o quebra-mola com a velocidade zero. E ele passa para o eixo negativo, para a parte de baixo do meu eixo, onde eu tenho uma velocidade menor que zero, uma velocidade negativa. O que significa uma velocidade negativa? Vamos lembrar aqui, sempre quando eu adoto um movimento, eu tenho que adotar um sentido para ele. Então, o meu objeto ele tem que se deslocar nesse sentido para que eu considere que ele está no sentido positivo. Então, quando eu tenho uma velocidade
positiva, ou seja, maior que zero, eu estou considerando que o meu objeto está se deslocando no sentido positivo. Quando essa velocidade ela é negativa, o que acontece? Eu estou no sentido contrário, velocidade aqui menor que zero. Ele está se deslocando no sentido contrário. Quando, então, ele passa da velocidade positiva para negativa, eu considero que meu carro parou e ele agora começa a se movimentar no sentido contrário. Esse objeto estava indo nessa direção e em um determinado momento ele para e ele começa a retornar, a voltar no sentido contrário. Então, isso não faz sentido em relação ao que o exercício nos disse. Não faz sentido nenhum. Ele começa a se deslocar no sentido contrário, ele não queria chegar no próximo quebra-mola, né? Beleza. Bom, na letra D, o que nós temos? Nós temos que a velocidade do carro está aumentando com o tempo e entre os quebra-molas, ele acelera, né? Ele está aumentando a velocidade para chegar no quebra-mola e ele mantém uma velocidade constante. Esse exercício aqui, essa letra, essa alternativa, ela não é muito condizente ao que diz no enunciado, né? Também não é muito condizente com a realidade. Você não vai acelerar até chegar no quebra-mola. Geralmente a gente diminui a velocidade, a gente freia para passar no quebra-mola e depois a gente pode voltar a aumentar a velocidade. E ele fala que a definição deles são elevações em que a gente acelera entre elas. E aqui ele mantém uma velocidade constante, onde a aceleração é zero. Então essa letra D também não está fazendo muito sentido em relação às nossas definições aqui. Na letra E, na última alternativa nossa aqui, nós temos uma velocidade constante até ele chegar no T1, no quebra-mola. Depois ele passa automaticamente para uma velocidade negativa. Depois ele retorna para uma velocidade positiva. E a gente comentou no exercício C também que velocidade negativa é mudança de sentido. Então esse exercício também não faz sentido. Não é um exercício coerente, não é uma opção coerente. Aqui na letra A, então, ó, vamos só retornar na letra A e a gente agora crava que essa é a alternativa correta. Ó, ele diminui a sua velocidade, ou seja, aceleração negativa, ele freia até chegar no quebra-mola, passa pelo quebra-mola, volta a acelerar. Depois ele diminui para chegar ao outro quebra-mola, depois ele volta a acelerar. Então, faz total sentido com a realidade, faz sentido com a tirinha. Então, a gente pode cravar aqui no exercício que a resposta é a letra A. Beleza, galera? Bom, esse exercício ele é bastante teórico, né? Em cima do gráfico. Gráfico do movimento uniformemente variado, porque a gente tem crescimento retilíneo, né? A gente tem uma reta crescente e decrescente nos intervalos. Então, gráfico do movimento uniformemente variado. E essa foi a nossa resolução. Espero que você tenha gostado, entendido esse raciocínio e que consiga fazer exercícios parecidos com esse. Muito obrigado, galera. Eu fico por aqui.